Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Bem-vindos todos vós, mais uma vez. Bem-vindos todos nós. Bem-vindos todos que aqui estão, com atenção, interessada ao interior deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade. Sempre precisamos elucidar. Então, bem-vindo. Bem-vindo. A possibilidade, bem-vindo. Aquilo que norteia nossos passos, e de que aqui esteja. Bem-vinda seja a palavra, bendita seja a expressão, bendita seja a possibilidade de reinarmos dentro de aprofundarmos ainda mais o quanto está à deriva neste mundo e o quanto poderíamos realizar fora, no interior disto, fora de todas as tensões múltiplas para uma tensão única. E todos vós que aqui estão, encarnados nesta terra, e todos aqueles muitos milhares que aqui estão, desencarnados nesta terra. Então prolifera entre nós esta possibilidade, onde um reino de um e de outro, em campos de vida distintos, formatam-se, interagem-se. E digamos assim, enterramos nossos pés neste campo de vida dos encarnados. E vamos dar atenção devida para isto. Sabe o que significa um campo de vida de encarnados que sois, na multiplicidade de bilhões de seres deste reino, que podem se encontrar a qualquer hora e qualquer minuto, basta que tomem uma velocidade de muitos veículos e reencontrarão encarnados, encarnados, encarnados. Abrirão os olhos e eles os verão. E eles abrirão os olhos, os verão. Simultaneamente, queiramos ou não queiramos, a menos que estejamos cegos, visuais apenas, mas poderão tocar-nos com suas mãos, com seus abraços, e poderão dizer assim, então, ó encarnados desta terra, bilhões de seres, num campo de vida onde muito bizarramente vivem todos vós, de um modo onde encarnamos num molde de vida de organismo físico, muito próximo dos organismos físicos de que existem nesta terra, de todos os herbívoros, carnívoros, de tudo que é possível que possam reinar, que saibam muito bem disto, e de que é muito próximo tanto. Respiramos o mesmo ar, bebemos da mesma água. E não poderia ser diferente que bebamos da mesma água, mas passa despercebido. Mas todos nós bebemos da mesma água. E onde a água não reina, não há vida. Então, onde não há vida, não há possibilidade de qualquer tipo de reino que precise da água, porque ela é inexistente. Então, onde há água, há uma multiplicidade de seres que estão nesta terra, tanto quanto nós, sabiam todos vós, e todos que aqui estão têm o seu próprio período, de algumas horas, de alguns dias, de alguns meses e de alguns anos. E todos vós
dentro da possibilidade da categoria da natureza humana e espiritual, podem viver um século. Alguns poucos podem viver um século, e um pouco menos, um pouco menos e um pouco menos. Temos isto declarado em absoluto como aquilo que sempre tratamos, indiscutível. Então, bem-vindos à capacidade de reinarmos de onde apenas vamos acrescentar aquilo que ficou habitual. Este planeta que estáis todos vós, ele circunda dentro de uma galáxia, circunda um astro. E este astro é um Sol. E dentro deste astro-Sol, ele tem potência suficiente no molde do calor que precisa para sustentar este planeta e todos os outros possíveis dentro desta órbita. E este planeta está de um modo que, dentro da visão científica, ele vagueia perfeitamente e dá a volta entre si mesmo. Significa que ponto que estamos, de cabeça para baixo, de lado, ou de frente, em pé. E todos estão em pé. Sabe por quê? Por que tratamos disso? Porque estamos entendidos em nossa vida. De um modo um tanto esquizofrênico. Então, o modo tanto a esquizofrenia significa que não há possibilidade de uma atenção total. São minúsculas atenções onde estão dissociadas da totalidade onde vivem. Então, como estejamos um tanto esquizofrênicos, que não temos a totalidade onde vivemos, onde pisamos, a totalidade de todos os elementos que nos sustentam, e principalmente, fundamentalmente, de todos os fundamentos, aquilo que faz tudo isto reinar, que acabamos de tratar. Então, este fundamento máximo que possamos tratar aqui, dá algo em nós, um superlativo em nós. Então, não somos um agrupamento aleatório. Temos todas as raízes e fundamentos da vida em nós. Sois viventes e estáis viventes. Todos vós. E todos os desencarnados estão vivendo apenas em campos de vida distintos, mas estão viventes. E olham para si mesmos e estão viventes. Num segundo depois estão viventes. Num minuto depois estão viventes. E quando acrescentamos que estar viventes é algo muito mais do que estar enfadonho, estar vivente quer dizer que recepcionamos da potência divina em nós e nos faz viventes, mesmo que não façamos absolutamente nada. Estamos viventes. E se fazemos tudo, estamos viventes. Então, estar vivente, e em primeiríssimo lugar o Pai, significa tudo. Sim, princípio e fundamento, estamos viventes, recepcionando a vida, recepcionando tudo aquilo que nos sustenta, recepcionando todos os elementos de que temos habilidade de torná-los nada. E todos eles nós interseccionados com o nosso organismo físico. O intrigante disto é de nosso organismo físico, a particularidade dele, daquele que vem para esta terra de um modo, cresce, torna-se grande e se sustenta, e depois ele fica invisível. Isto é para todos vós, todos os dias, quando levantam da cama e sentam, que sois viventes e estão sustentados. Primeiríssimo lugar. Podemos pegar por empréstimo isto e ir para todos os lados. Podemos até estar enfadonhos da vida. Podemos até isto, dentro deste milagre enorme, nos tornar enfadonhos, enfadados com a vida. Então, aquilo que está enfadado com a vida, de verdade, é aquilo que se separa do vivente.
o que há em nós, seres da natureza humana espiritual, que fazemos nos separados da própria vida e do próprio vivente que somos e do Criador que nos sustenta. Tudo. Então, numa velocidade imensa, Ele nos sustenta naquilo que espiritualmente somos, do que ancestralmente somos, do mistério que somos, até chegar ao que somos, uma parte deste mundo. Nos entendemos como somos, sentimos com o mundo, pensamos com o mundo. Nós recebemos a capacidade de pensar, recebemos a capacidade de sentir, recebemos a capacidade de arguir, recebemos a capacidade de raciocinar, recebemos a capacidade disso. Então, todos os seres humanos da natureza humana e espiritual recepcionam isto. Então, vamos dizer que cada um recepcionasse totalmente distinto, e cada um fosse um tipo de ser da natureza humana e espiritual. Uns recepcionavam inteligência, outros não. Outros recepcionavam sentimentos, outros não. Como seria? Então, associativamente, nesse grande mundo civilizatório, de que temos a facilidade hoje, dentro do que recebemos, que se chama racionalidade, entender do que onde estamos geograficamente, historicamente, demograficamente. E nós agrupamos nisso tudo, e isto instantaneamente, em todos os pontos que entendemos, e raciocinamos. Raciocinamos nos nossos negócios, raciocinamos em nossas enciclopédias, raciocinamos no meio de uma família, raciocinamos no meio de uma cidade, raciocinamos no meio de um país e raciocinamos no meio de um continente. Tão interseccionado hoje por um veículo próprio do que ganhamos de presente e não ganharam de presente, basta ter um pouco de recurso, ir lá e pegar a maior tecnologia possível deste mundo, que apresenta tudo e não apresenta nada. Apresenta todas as possibilidades de todo o raciocínio do mundo conjuntamente, com toda a ciência conjuntamente, com todos os conhecimentos de todo esse agrupamento. Então temos em mãos algo. Apertamos alguns botões por dias. Isto nos deixa mais entediados ainda. Dando a prova disto, que sem isto em mãos, ficamos muito entediados. Extremamente entediados. Quer dizer que aquilo que é muito maior do que qualquer tecnologia é que sois vivente, é a tecnologia máxima. A máxima da tecnologia possível sois. Sempre gostamos muito de tratar disto. Quando estamos esquecidos disso, somos uma válvula de um equipamento lá fora. E temos a certeza que somos nós. E quando somos viventes, aprofundando-se neste vivente, existe algo que não sabeis nada de vós, como tratamos aqui, que é de outras vidas. E sois os efeitos de outras vidas. Mas não recordais de vossa vida, vosso cérebro não pode recordar. Mas vossa agonia recorda. Vosso débito também recorda. Vossos sentimentos que sejam da pior e mais negatividade possível, recorda. Então todos os efeitos estão recordando, menos apenas nossa memória, que entendemos de nós. Então, se há ódio, que dizemos deste grande mundo, se há ódio no coração, então herdamos de nós mesmos e sabemos o efeito que está de outras vidas. Então, deste ódio, queremos encontrar algo que, através deste ódio, poderemos mortificar, amassar, pisar, retorcer. Tudo isto advém do que sois vivente e de que sois passageiros e de que estas passagens foram múltiplas e muitas. Então está em vós como vivente tudo o que precisa. Se algo detona em vós de uma grande escuridão e um grande horror, é que sois vivente. Isto que detona em vós significa que não foi propriamente que recebeste agora nesta vida, já trouxeste de lá.
E isto que trouxe de lá de um grande ódio, traz um peso específico suficiente para encarnar com isto. Então, não estais de sobreaviso, não estais aleatório, que chegaste nesta terra e caíste nos braços maternos de que o sustentou, mas quem sustentou o materno foi o Pai, que fez o sustento possível, que deu a inteligência e que deu uma estadia da maternidade que os fez crescer. Tudo é isto. Se pegamos a propriedade disto, estamos esquizofrênicos. Esquizofrênicos quer dizer que a capacidade que temos de separar em partes tudo e não ter totalidade. Então a esquizofrenia, quando não tem a totalidade, tudo aquilo que adentra para nós, adentra em partes separadas. E ficamos em separados como se fossem múltiplos. Múltiplos. Não só. Então, quando em primeiríssimo lugar estamos viventes e estamos sustentados do que somos viventes e sustentados na capacidade de estar vivente e fazer outro vivente que vem pequeno. Porque sou eu que faço, não é não. Sois intermediário disso apenas. Não sois o dono disto. Se o vivente, o intermediário, em primeiríssimo lugar o Pai, não estamos esquizofrênicos. Existe uma totalidade em nós. Essa totalidade faz parte de um mistério insondável. Insondável. Qual é o princípio, o fundamento que podereis entender deste mistério? Apenas que deste mistério vão nascer e vão inspirar o primeiro ar e vão expirar o seu último ar. Apenas isto. Tudo que sois importante entre isto é um pouco de esquizofrenia. A totalidade tem um princípio indiscutível. Sois vivente indiscutivelmente. Não carrega a possibilidade de sustentar o que sois vivente indiscutivelmente. Sois carregado pelos traços da vida e pelas correntes da vida, indo num espírito do tempo, que demarca tudo. Não demarca hora, nem tempo, nem dia. O tempo demarca. O tempo demarca vossas vidas, demarca tudo. Demarca até aquilo que é tão importante ou menos importante, tudo está no campo do espírito do tempo. Então, quando tratamos dessa totalidade e as colecionamos esta totalidade, significa menos loucura, mais sobriedade. Quando, mais uma vez, quando o vivente que sois de todos nós, aqui está, Eurípides Barçanufo, é um vivente como todos vós. Ele se expressa como vivente. Ele articula a possibilidade da expressão da palavra e do verbo como qualquer vivente. Se manifesta e movimenta as mãos emprestadas. Então, uma mão invisível adentrou uma mão emprestada. Visível. Somos viventes identicamente. Quanto mais nos sobreaviso que somos viventes, menos estamos esquecidos. Esquecidos, em primeiríssimo lugar, estamos esquecidos que somos viventes. E que deste vivente é um milagre que está acontecendo. E não conseguimos parar este milagre. O milagre nos faz nascer e nos faz desencarnar ou morrer, ou como queiram. O milagre faz tudo por nós. O que sobra para nós é uma parte bem pequena, de, principalmente, conseguir achar aquilo que está feito para nós, cortar, colocar num prato e comer. Ter todos os materiais possíveis, recolher isto, em tudo que, no tempo, de todos os ensinamentos ancestrais, sabemos que podemos fazer paredes, fazemos telhados e que a chuva não nos molha. E ficamos aquecidos.
É isso que sabemos fazer. Que temos enciclopédias e enciclopédias que foram agrupando conhecimentos. E ela agrupou todos os conhecimentos possíveis. E de que sabemos? Que dentro da nossa ancestralidade, dentro da história, do épico tempo, de que fazem 10.000 anos que se conta esta civilização, ou um pouco menos, onde se acumula conhecimento, junta-se, coleciona-se, conhecimento, ciência. A ciência não é do homem. A ciência, nós somos intermediários daqui porque já está pronta, numa multiplicidade de campos de vida. E muitos vêm aqui e trazem a possibilidade de um pedaço, outro traz mais um pedaço, outro traz mais um pedaço, agrupam-se disto. E parece que todos têm um milagre em mãos, num circuito que possa adentrar e veicular em tudo que a ciência fala, toda a ciência pode trazer, e a ciência é do homem, a ciência é do Pai. Então, a ciência espiritual quer dizer que tudo que é uma equação está dentro da ciência. E toda equação recebemos ela de pronto. Apenas é relembrado e recordado que, por acaso, são seres geniais que vêm para esta terra e trazem completo a sua obra. E desta obra multiplica-se em tudo demais que conhecem, desde do que possa ser arquitetônico, do que possa ser veicular, do que possa ser dentro de tudo o que se possa dizer da eletricidade, e assim por diante. Acumula-se. Então ganhamos uma herança acumulada dentro da ciência. Então hoje apenas estão reencarnando e indo para casa num veículo. Estão indo com um veículo. Sabe o que cabe nisto? Um veículo. E de que é tão absolutamente enfadonho estar num veículo e vai para casa, depois ele cresce num veículo. Em outros veículos, e tem muitos veículos, bilhões de veículos. Isso significa um agrupamento civilizatório de conhecimentos agrupados. E sentamos num conhecimentos agrupado que nada é original para nós. Apenas sentamos lá e caminhamos dentro daquilo. A totalidade aqui está aqui trazida, com esta possibilidade de um ser na natureza humana e espiritual, como todos vós, se comunicar, é que não precisamos estar sadios. Estar sadios é uma totalidade. Estar esquizofrênico é a qualidade de repartir tudo e ficamos numa multiplicidade de seres. De manhã é um, à tarde é outro, de noite é outro, e assim por diante. A totalidade que é, somos viventes. Recepcionamos tudo disto, de um grande mistério, de que é possível, dentro daquilo que é indiscutível, estar para nós, estar para nós, estar para nós. Então, desta totalidade, a esquizofrenia diz que já, e dentro da revelação disto, somos menos esquizofrênicos e temos a responsabilidade imensa de recepcionar o Pai, receber tudo o que é possível, de todos os elementos, nos tornarmos um milagre e fazemos deste milagre na Terra o nosso caminho. Neste fundamento, tudo demais, mas tudo demais todos já que conhecem. Todo o demais são vossas vidas, de onde estão e como estão. Se, como viventes sentados na cama pela manhã, como viventes, isso quer dizer que tudo aquilo que lhe aflora para vós, que sois vivente, é algo que recepciona. Tudo. E que dentro daquilo que tratamos sempre, num baú deste milagre, pegamos este baú de milagre e vamos por todas as partes e estamos por todas as partes do modo como todos estão.
Então o superlativo, aquilo que é mais importante de tudo, pouco podemos pela nossa impotência, ou nada. Pouco podemos pela capacidade que estamos no mundo de sobreviver nele, quase nada. Podemos pouco com relação a todo o medo que temos, a todo o ódio que temos, a toda a ganância que temos, a toda a luxúria que temos, a todo o desrespeito que possamos ter por onde estamos nesta ordem, neste planeta. Isto é uma totalidade. Bom, cada um pode enveredar e discutir isto, mas aqui é um lugar do indiscutível. A multiplicidade do discutível torna-nos esquizofrênicos e em esquecimento profundo da fonte. Da fonte. Então, agora disso que tratamos, uma coisa bem à toa deste mundo, respirem. Sois vivente. A respiração para vós é indiscutível. Se não respirar, não vai estar aqui nesta terra. E o elemento que respira é o ar. E todos os bilhões de seres respiram e vão precisar respirar o ar. Que humilhação! Quem é grande nesta terra de bilhões de seres? Mais do que respirar, vão precisar se alimentar. Mais que se alimentar, vão precisar outras coisas que sabem muito bem. Então, quem é grande neste mundo? E mais do que isto, precisam dormir todos os dias. Durmam. Então, dentro da capacidade científica, se fez uma cama. E desta cama pode ser a mais agradável, menos agradável, seja o que for. Durmam. Escutaram bem? Então tentem não dormir. 1, 2, 3 dias ou 3 noites, que faz parte da totalidade deste dia. Então, se bilhões de seres, dentro de seres viventes, é isto, qual é a diferença de um rei ou um súdito? Sobremaneira, um rei, ele pode salientar, porque ele é o rei, que ele tem mais ar que todo o mundo. Ele pode salientar, sim, que tem todos os alimentos da terra, muito mais do que todo mundo, mas olhem, os alimentos são os mesmos. Então vamos tratar disto, menos esquecimento do fundo, menos esquecimento de que sois vivente. E não há um ser que inspira no princípio e não expira no fim, de todos os bilhões que possam saber disto. Então, aquilo que fica grande, sobremaneiramente grande, de um para outro neste grande mundo, é esquizofrenia. Então, se multiplicamos nossos 10 por 1000, é esquizofrenia, porque precisamos apenas do que nós somos viventes, se multiplicamos por 1000. E depois, muito pouco depois, deixamos tudo isto e deixamos numa pólice de que, seja para um tropeço gigante, somos esquizofrênicos, doentes do espírito, da alma e do coração. Então, qual é a medida justa? É de que este ar que respira do planeta inteiro, temos que trabalhar por isto e não sujar o ar. Então, o outro sujou o ar em todas as partes deste mundo. Mas quando somos viventes e respiramos este ar, temos a corresponsabilidade disto. Então, que tal o fundamento, o indiscutível? O demais sabeis de tudo.
Pode discutir a vida de vós e de vossos semelhantes a toda hora. Então, há um recado deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade. Portal da edificação, pórtico, que vem e evidencia a vivificação. A vivificação quer dizer o que está vivo, o que faz viver, o alento que vive, o alento que faz viver. E do que este grande mundo onde viveis, a mortificação assola o que está vivo. Somamos, dividimos e multiplicamos mais uma vez e dá uma média. E todos aqueles vivem num pouquinho de média para cima e um pouquinho de média para baixo. Salientando dizer que somos um milagre. Não era possível que, se não fosse um milagre, seríeis vivente. Por tudo que tratamos aqui. Mas ficamos de um modo que entendemos na nossa vida. Multiplicamos pelo que entendemos. Fazemos caixas de recado e fazemos caixas e caixas e caixas dentro do que entendemos de nossa vida. E ficamos esquizofrênicos dentro daquilo. Uma multiplicidade de caixas que entendemos de nossa vida. Então, muito salientado está nesta vida de que existe um São Pedro, onde, por acaso, ele vai estar na porta. E vamos ter que passar para a porta e tratar com São Pedro. Já ouviram falar disto? Eurípides Barçanufo já ouviu disto muito, que Eurípides Barçanufo é muito recente, há menos que um século, ele estava pouquinho mais do que um século. Ele estava aqui nesta terra encarnado e ouviu muito disto. Então, quando chegarmos na porta de São Pedro, chegar para nós, começamos a tratar com ele, ele diz, aqui não importa o que entendeis de vossa vida, é o que trazeis de vida em vós. E o peso desta vida, se afundar, afunda, se sublimar, sublima, pode entrar. Então, isto não vos engane. Em nenhum lugar, em nenhum campo de vida vai importar o que achas desta vida. O campo de vida, onde todos acham desta vida, está na escuridão. Já que não tem campo legítimo. Então o portal da vivificação traz um recado para todos nós. Tudo que está por nós e adentra para nós, ele está dentro do alento do Pai. Então, o alento do Pai significa aquele tudo que recurso máximo que precisamos ter nesta terra. Se este alento estiver dentro da esquizofrenia e estiver multiplicado, ele se multiplica no mundo e já foi. Então, o alento do Pai, que se retém o alento do Pai, a potência do Pai, aquela que faz tudo, significa de que todos os grandes seres que vieram nesta terra evidenciaram. Então podemos tratar do que Cristo tratou disto. Apenas isto ele tratou. Entrega na mão do mundo ou entrega na mão do Pai. E quando o mundo está esquizofrênico, todos em volta, um mastiga o alento do Pai e do outro. Até que fique 0 a 0. Porque ninguém quer mais, ninguém quer, não é possível, esteja um alento a mais do que isto. Quando nos alimentamos de vegetais ou não, nós alimentamos do alento do Pai. E Ele nos sustenta, e é agradável. E se tudo for o alento do Pai, então só existe o alento do Pai, já que onde não existe alento do Pai não há nada. Não há nada. Existe o alento do Pai também, só que é invisível. Tudo que se manifesta aqui pode se manifestar lá no campo invisível. Tudo. Incluso todos os animais, todos os seres que é possível. Já que vieram de lá em fórmulas exatas.
Um pernilongo veio de fórmula exata. E se ele estiver extinto aqui, ele não está extinto naquilo que é a matriz do pernilongo. Então estamos falando de efemérides. Porque isto que Eurípides traz, pouco importa. Porque é mais um conhecimento que tens e poderes discutir lá fora. Sabe que eu ouvi dizer que lá no outro campo de vida, tudo é igual. E que até existe uma matriz de pernilongo. Não é interessante? Então é isso que temos. O alento do Pai potencializado em nós. Ele por si mesmo faz o trajeto, por si mesmo acende a luz, por si mesmo indica o caminho, por si mesmo é tudo. E o débito disto é o débito disto, é o esquecimento, é a agonia, é a dúvida, é a incerteza, é a debilidade, é a esquizofrenia, e o que está vivo tem uma totalidade, e esta totalidade que tratamos aqui agora só tem um fundamento para a totalidade. Só um vivente, Eurípides Barçanufo. Meu Deus, meu Pai, sou um vivente. Da onde tirar esse vivente? Então, sabe o que aconteceu nesta grande humanidade de encarnados? É que algo aconteceu antes de todas as encarnações de outro campo de vida, em algo dentro do mistério, que subdividiu-se o ser, rompeu. Então, rompeu em dois, dentro da esquizofrenia. E ficou um mundo discutível, um mundo externo e tudo que é externo, e que entendemos que é externo. Então não há, com exceção de seres que já se totalizaram, quer dizer que aquilo que possa se iluminar é a totalidade. A esquizofrenia juntou todas as partes. Então, se temos 5 cabeças, como os dragões orientais, 5 cabeças, podemos nos dividir em 5. Quem sois vós? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou quinta? Então podemos estar no mundo de muitos modos, que ninguém vai saber direito quem sois e de quem os outros também são. Então a totalidade. Então o dragão de 5 cabeças é isto. Então, dentro de algo que Eurípides Barçanufo vai tratar com todos vós, quando levantarem de manhã, quem tiver aí, se os problemas, aqueles que tiverem que resolver, os débitos externos, mais do que tudo, as apreensões, a agonia, primeiríssimo lugar, sou um vivente. E um vivente está dentro de um mistério. Que mistério é este que estou vivente? Que mistério é este que, de algum modo, nasci bem pequeno e fiquei grande? Os ossos se compriram, ficaram grandes. E quando ficamos grande grande do que entendemos de nós, pronto. O vivente acabou. Somos proclamadores de tudo do que entendemos desta vida. Então podemos dizer que em uma multiplicidade de 10 entendemos uma. Uns se agrupam naquela, outros se agrupam nesta, outros se agrupam nesta e outros se agrupam nesta. Então, o rigor de um quer dizer que dentro desta totalidade, ele sabe, dentro do instinto, das 10, qual é? Em primeiríssimo lugar, não sois nada. Em primeiro lugar, sois apenas um vivente, dentro do mistério gigantesco, e que não realizaste por nós nenhuma unha, nem por nada, nem por vossos semelhantes. O que a maternidade ou a paternidade faz é só os intermediários biológicos. Como é um intermediário biológico qualquer mamífero desta terra. Apenas que somos da natureza humana e espiritual. E o mamífero desta terra, ele é total, ele não é esquizofrênico. Ele tem a totalidade, ele pasta. E ele é um vivente bastante. E ele sabe, por natureza, o que precisa, o que significa, o ensejo de copular e de que este mistério grande se faz por si só, porque uma vaca não é importante, ela faz por si só, e traz um bezerro e o cria.
Então quer dizer que precisamos desmistificar, que somos grandes disto ou daquilo? Nada. Sois só um vivente. Por acaso, por Deus, por Nossa Senhora, pelo Espírito Santo, ou por tudo que possa realizar nesta terra. Estamos entre campos de vida, porque há seres muito invisíveis que o Espaçonufo não consegue ver, e de que podem realizar a obra-prima, da obra-prima. Fechar algo por um tempo provisório, e reter um pouquinho mais do alento divino, o alento do Pai, entre nós. Apenas para qualificar a possibilidade de termos uma revelação de quanto estamos distantes de apenas sermos um vivente. Primeiríssimo lugar, o Pai. Depois, a revelação de que somos viventes e frutos do Pai e da criação. Num planeta que se constitui dentro de muitas velocidades, e que estamos num eixo, como encarnados daquilo que possamos reconhecer na mais baixa velocidade possível. Tudo é lento e se torna material lento, que podemos até pegar assim. Pegar a matéria. Mas que tal se podemos pegar a matéria numa velocidade mais? Podemos estar sincronizados com aquilo que, do alento do Pai, que faz a mão pegar uma mão pegar a outra. Quer dizer que Cristo significa uma totalidade máxima de nenhum tipo de esquizofrenia, de uma velocidade pungente, enorme, iminente, de que esta velocidade é suficiente para ter a visão e de que todo o tempo desses 10 mil anos pode se reunir num segundo. E de as pastas que nós temos de tempo ilusória é esquizofrênica, porque só temos uma realidade só, e um ponto só. Então, no nosso jardim, desde que somos viventes, nós vamos cultivar o alento do Pai de que se retém mais. De repente, algo nos chama lá, esse alento vai embora. Alguma pasta do tempo que nos chama a todas as horas, então o alento do Pai vem e depois ele desaparece. Entendemos que ele pode, como pode ele desaparecer, do que sabe que entendemos a história que temos, do peso específico que temos, e que tudo está por isto. Nós temos fios desvaziadores do alento do Pai, uma multiplicidade sem fim, e os mais sutis estão em outras vidas. Então que sejamos um jardim, um canteiro, de cultivar o alento do Pai, desde que mastigamos, respiramos o ar, desde a temperatura exata que nós precisamos para viver, porque se subir 3 graus, ou descer 4 graus, então tenha 36 graus. Durma, coma, respira. Como somos importantes, não? E já o Pai diz, já que recebeste o que possa inteligenciar, inteligencia, se ela estiver separada do demais. Então só existe uma inteligência, a totalidade da inteligência de tudo de que somos como viventes.
Então todos poderiam dizer, porque estou vindo aqui, para eles falar do que estamos cansados de saber. Estamos aqui para passar o que estão cansados de esquecer. Esqueceram que são viventes. Esqueceram que existe um ar. E de que os vossos pulmões puxam este ar. Faz algo pelos vossos pulmões não puxar o ar. Então caminhe por isto. Sereis um canteiro do alento de Deus. E Ele dirá por si vosso caminho. E o canteiro do alento do Pai, ele contém em si a prosperidade. Porque ficamos esquizofrênicos de que se não morrermos de trabalhar neste mundo e de amontoar circunstâncias e tudo, então vamos ficar sem, vai ficar sem. Quem não ficar sem de tudo que tratamos, porque é absoluto, exato, levante a mão. Não porque inventei o soro da eternidade. Aí sim, não vão ficar sem, eternamente vão ficar naquilo que criaste nesta terra lá dentro. E vão cuidar, dia e noite. Então significa o que tratamos, que é muito mais do que achamos da vida e que vamos entrar em concordância do que achamos da vida. Vamos para o fundamento. Então prometam para Jesus passando de que amanhã bem cedo vão sentar na cama e que imprimir-se um lugar estou vivente. Tudo que se refere ao que eu estou vivente significa que estou ganhando de presente para ser vivente. E dentro disto, tudo aquilo que traz a possibilidade disto não é outro homem, não é outro ser da natureza humana e espiritual, é o Pai. Nenhum homem fabricar. Nem fabrica a possibilidade do calor que precisa. Nem fabrica uma capacidade de não precisar mais dormir. Bom, está prometido. Ou vou, quando sentar na cama, já estão atropeladas vossas pernas, vossos pés, e já sairão para lá e para cá dentro do que for. Em chamados múltiplos, e que o canteiro, daquilo que possamos cultivar o alento do Pai, já foi. Pisamos até por cima daquilo. E vamos por interesses pessoais os mais absurdos. Então isto que tratamos não é comportamento. Porque neste grande mundo lá fora, há milhares de comportamentos em discussão, numa esquizofrenia sem fim. Não é ético, não é moral. É simplesmente daquilo que está no fundamento de nós mesmos. Estamos encarnados, estou encarnado, eu não estou nesta cidade realizando alguma coisa. Em primeiro lugar, depois de vivente, estou encarnado, estou num orbe, num planeta. Nossa! Neste fundamento, cada vez mais estamos chegando entre nós, não do que é complicado, no muito simples. Estar presente, saber que vosso bumbum está sentado nesta cadeira e que tem uma realidade que vossos pés estão sentados aqui, de um ato. Aquilo que em primeiríssimo lugar está o ato, em fundamento, não está no discutível do ato. Se disto, depois de tudo isto, encaminhar para vosso trabalho, para vossa gestão, seja para onde que caminharem, que isto esteja em fundamento, tudo vai mudar. Isto é simples, mas é difícil, porque estamos tomados
por tudo quanto enseja o intento dos piores, de todo modo. Mas qualificamos para nós que não é do pior, é o melhor. Inventamos que na nossa vida é o melhor. O melhor de tudo é estarmos ricos do alento de Deus. É o tesouro do tesouro. E quando chegarmos para falar com São Pedro, estivermos ricos da potência de Deus, deste alento imenso de Deus e de boa-ventura. Então não precisamos falar nenhuma palavra, nem contar aquilo que entendemos de nossa vida e porque saímos de lá, já porque deixamos um rastro gigantesco nesta terra. Então este alento fala por si mesmo, tem o seu lugar por si mesmo, tem uma passagem por si mesmo. O débito disto, o próprio débito nos carrega numa maca. O débito fabrica a maca. E algo nos carrega de maca e vamos para onde precisamos estar. Nesta maca estão todos os grandes imperadores, o que demarca todos aqueles que, na soberba máxima, e todos aqueles que aniquilaram o seu próximo, tem uma maca. Quer dizer que quando estamos potencializados deste alento do Pai, da potência de Deus em nós, temos um território para isto. E o demarque isto é que temos uma boa aventura. É de que temos, no elo daquilo que significa fé, um preenchimento imenso de que aquilo é o maior tesouro do mundo. Pode dizer o que quiser de qualquer tesouro. E saibam de algo, que todos vossos semelhantes, seja o que for, dos mais próximos ou longínquos, ele tem um trajeto. Ele está dentro do plano de um trajeto. Então encha-se de alento, apenas isto. Apenas encha-se de alento. Este alento vai propiciar algo para vosso semelhante. E que este alento esteja nas mãos do que é justo, naquilo que é absolutamente justo e dentro da lei. Porque qualquer coisa que demos por nós semelhantes e de que não é justo e dentro da lei, vamos interseccionar algo para ele e ele pode estar num grande engano. Então, se uma mãe sustenta seu filho nos seus seios e o alento do pai, e esta mãe está numa boa aventura, de que este é o seu alento que posso dar. Está dentro da lei e é justo, de outro modo, não iria possibilidade de não estar, e de nem ser, e que seja para tudo. Então, no isto, tudo que tratamos não é para doer. É um alívio, porque tudo que tratamos, não estamos tratando de grandes esforços, de luta sem fim, estamos tratando do fundamento, do princípio, só do princípio. Se isto que tivesse nesse grande mundo e todos tivessem deste alento cultivado todos, não precisariam mais estar nesta terra. Não precisariam mais da possibilidade de reencarnar. Porque é lento, é muito pesado, é escuro, é o que precisamos, é exatamente o que precisamos, mas está tudo claro. Então toda a tecnologia do mundo, mais do que trouxe do que tudo aqui é claro. Tudo o que é possível para nos atrair e retirar o dinheiro de nossos bolsos. De todos eles, do material, do menos material, do nada material e assim por diante.
não haveria mais. Não precisaríamos estar encarnados, estaríamos em outros campos de vida, onde a boa-ventura é natural, onde a esquizofrenia sarou. Então, como dizer o simples? Parece complicado e parece dolorido. O campo de vida de encarnados é um campo de vida onde seres precisam se encontrar, de que estavam em campos de vida diferentes. Mas é pesado. Mas os campos de vida subsequentes também são pesados. E do pesado quer voltar para o pesado, reencontrar o que precisa. Ou para lançar uma faca em seu peito, ou para reencontrar em desespero por algo ou por algo. Eurípides Barçanufo, como intermediário desta ordem, a ordem mais linda que já vi neste mundo, de que esta ordem está sublimando a capacidade dos meus enganos e de que está fazendo a possibilidade daquilo onde preciso estar. E o que preciso estar é aqui, neste assento, tratando do que estou tratando. Se isto acontece, é porque ainda há laços de Eurípides Barçanufo nesta terra. E desses laços precisam ser transmutados. Muito bem, está prometido então que amanhã cedo. Em primeiríssimo lugar, sois viventes. Não sois pai, nem mãe, nem tio, nem empregado, nem empregador, nem nada. Sois vivente. E o vivente é um milagre, é indiscutível e é um mistério. Como posso estar vivente? Estou vivente. E o vivente continua vivente e continua vivente. Então escapamos de ser vivente para um esquecimento brutal, porque entendemos que somos pai e mãe. Um filho que é bem pequeno, ele faz parte de um mistério impenetrável. Faz parte de um milagre impenetrável. Ele não significa algo que entendemos que ele é. E o respeito disso, deste vivente pelo outro vivente, é maravilhoso. Ó, vivente, meu Deus, sois vivente, mais um vivente. Então Cristo tratou como obra do meu Pai, do que pudesse ele estar nesta terra, por obra do meu Pai. Então ele é um vivente, por obra do meu Pai. Então Cristo, há muitas eras, não precisava estar encarnado. Para estar encarnado, precisou suportar cargas lentamente, até poder vir através de uma mãe, através de um útero. E veio para esta terra. Então nós estamos querendo dizer que o grande Cristo, e podemos ter uma grande compaixão pelo seu estado de poder realizar a obra pelo Pai, se ele veio pelo Pai. Enfim, dentro de fidelidade pelo Pai, e do caminho que o Pai possa me dar, e possa vir através de mim, através dele, significa através da fidelidade, que significa total e absoluta.
por onde está a nossa fidelidade nesta terra. Então, senhores, senhoras, me traz uma boa aventura grande estar me manifestando aqui. Então, minha gratidão é muito grande. Aliás, vamos falar dela daqui a pouco. E minha gratidão também, já que a grande parte de muitas vidas que tinha era intermediário, como entendem, um médio, um cavalo, um intermediário. E dou um depoimento de que há algo sendo intermediário da minha possibilidade. E tenho uma gratidão imensa. Só uma possibilidade deste cavalo intermediário, a fidelidade. Se não estaríamos tratando de interesses pessoais e particulares. E de que aqui existe um reino de compartilhamento entre invisíveis e visíveis, que existe a possibilidade de estarmos atentos em nosso ato, abrirmos as mãos quando precisarmos, estarmos prontos para receber o que é justo e de direito para cada um. E o que é justo e de direito, daquilo que escreve numa ficha ou não, será atendido. 100% será atendido. Aquilo que não é possível, porque não está dentro da lei, não é possível atender. Mas o que é possível, e do chamado que tiver, e o chamado dos seres que estão próximos de todos vós, e de que este chamado tiver a intenção, a grande intenção, junto com um pouquinho de alento do Pai, será atendido. Pode ser 1, 2, 10, 100 mil, ou 1000, serão atendidos, numa velocidade imensa. Então tudo que reina aqui está muito mais para aqueles que estão desencarnados do que os encarnados, porque o esquecimento é profundo. As cargas são profundas. É interessante que o Vírus Barçanufo trata. Fora de que apenas podemos trazer isto. Primeiríssimo lugar, o Pai. Primeiríssimo lugar não será o Pai. Primeiríssimo lugar, quando sentar na cama, sois um vivente. Mas como sou um vivente, continuo vivente. Não há como parar de ser vivente, então estou sustentado. Ah, sim, eu me alimentei ontem, meus órgãos estão sustentados, por isso que eu estou sustentado. Que está sustentando os alimentos, que está transmutando os alimentos em sangue. Então, algo que estamos chegando, estamos prontos, estamos sentados, estamos prontos. No mínimo de um fundamento, como todos nós aqui, seres viventes. Um milagre inacreditável, dentro de um mistério insondável. Cada partícula de vós faz parte de um mistério insondável. De todas as partículas físicas, extrafísicas, e todas as que estão até chegar naquela que é imortalidade. Então, algo que nós vamos percorrer, não tão longo, como sempre percorremos. Para cada ser que possa o alento de vida estiver num canteiro, e este alento neste canteiro estiver grande. Quer dizer, quando este alento, este crédito do alento for grande, e está em algo, ele tem uma visibilidade por seres, por todas as partes. Ele tem uma visibilidade. Nossa, tem uma fruta cheia. Então, o ser espiritual diz, sim, acho que está pronto. Então, existe uma passagem, uma criteriosa passagem. Nessa criteriosa passagem, quando este alento do Pai está potencializado em nós,
ela por natureza, incorruptível que é, abre uma porta. Está na hora da passagem. Isso não quer dizer que quando reencarnamos, esta passagem pode estar quando estamos encarnados, desencarnados, em qualquer circunstância de vida. E nesta passagem, dentro de algo secreto, inimaginável, e dentro daquilo que sempre tratamos como um rito de passagem, já que o rito de passagem, queremos para todos nós, que o rito de passagem é algo surpreendente, altamente surpreendente. Tão surpreendente, o máximo que pudermos dizer sobre isso, como sempre tratamos, surpreendente. Um ser que está sustentado dentro de um útero, e chega a hora onde quando ele está completo, não está esquizofrênico, ele está completo, ele pode sair. E ele respira este ar, não volta mais para o útero. Ele, inexoravelmente, ele está fora. Se voltar, está morto. Inexoravelmente, daquele que recebeu o primeiro alento, no último alento, o último respirar, não volta mais. Isto chama-se um rito de passagem. Um casamento entre dois seres, com a competência dentro de um rito de passagem. E depois daquilo, do maior prodígio milagroso de que faz outra vida acontecer, é um rito de passagem. Nunca mais vai ser igual. Se tiver competência destes ânimos todos, será um grande milagre. Ou será um péssimo milagre. Isto é um rito de passagem. Falaremos sempre dele. Nesta passagem, tem algo que nos traz para dentro. Como um grande aspirador leva para dentro. De uma velocidade imensa que não entendemos. Numa velocidade que não entendemos. E num rito de passagem, chegamos a algo de que é indescritível, porque não há paisagem. Não há paisagem a mais para nossas vidas. É a terra, o campo, o vetor do descanso. Sabe por que o descanso? Porque no reino do encarnado, o cansaço e o pouco cansaço, ou todo cansaço ou menos cansaço, todos de alguma forma precisam desesperadamente de descansar. Está tomado pelo mundo de tal modo que não consegue descansar. Nessa terra do descanso é tanto descanso, que a totalidade deste descanso tem a aparência daquilo que poderíamos dizer de nós para nós. Estou no reino de Deus, no reino do céu. Porque o aparato deste descanso. Então temos dá um prestígio de que jamais precisaríamos sair daquela totalidade de descanso. Estamos a sós. E é uma passagem que passarão a sós. Poderão outros seres baterem a mesma passagem, se reencontrarão depois da passagem, mas esta passagem não cabe dois, só um. Neste campo, neste vetor deste descanso, num rito de passagem e num empuxo, como podemos trazer, imediato. Entramos no estado de gratidão, porque não há como estar num profundo descanso se não olharmos para cima e falar: ai, meu Deus, que gratidão. Eu esperava isto por milhares de anos. Oh, meu Deus, que gratidão. Então, aquele que desconcertantemente nunca imaginou que pudesse existir Deus, ou que contrário a isso, sério que for, apesar que nunca vai entrar nesta passagem, poderá dizer: meu Deus. Quando isto significa que dentro da fé, daquilo que integra o Pai e o Filho, estão ampliados imensamente. Então, no estado de gratidão,
E nesse descanso, entramos no reino da oração. Então a oração não está no lugar que caminhamos, subimos escadas, sentamos ou ajoelhamos, ou qualquer que está no lado de fora. A oração está dentro de nós. Já que a nossa confecção é da oração, dentro da fé. Então o templo está dentro de nós e estamos orando naturalmente. Então a oração não vem de algo que entendemos de nossa vida que vai orar. A oração está na totalidade, onde não estamos esquizofrênicos. É a totalidade de nós, ora. É todo o reino de oração. Aí entra algo condigno. Quando entramos em oração, existe algo em nós, desta totalidade, que pode aliançar com outros que estão em oração. Então vamos levantar as nossas palmas da mão. Que significa estou pronto para o que é justo e o que é dentro da lei. Todos têm direito a petições. E o direito exato dentro da capacidade que somos da natureza humana e espiritual. Então o mamífero não escreve numa ficha sua petição. Então a petição entre o verbo e a petição. Então se a petição pode estar no verbo, em algo daquilo que intentamos, ela pode estar em todas as partes. É irrefreada. Nisto que estamos em oração, e naquilo que já tratamos um pouco, uma multiplicidade de seres que se interrelacionam. Não apenas agora nós, todos vós como encarnados e os invisíveis que vêm. Os outros campos de vida também, um é invisível para o outro, e eles se entrelaçam. Entrelaçamos nós, com os pés no chão da encarnação. Isto se chama fé, isto se chama, onde uma velocidade maior pode atingir qualquer espaço. Podemos interrelacionar com um ser da dinâmica de que faz parte daquilo que é, de nosso conjunto, de nossa obra. E ele pode estar à distância que for, será igual. Se há alguma petição aí, por um ser que consagra uma amorosidade muito grande, e ele pode estar no consignado que seja de vossa família, sinta-o como um ser vivente de um mistério incomensurável. Então, para cada um de vós, com certeza absoluta, algo estará por vós, um ser estará por vós. Seja este um de caminhos e muitos caminhos de encarnações, ou algo que faz interligar por um gesto de um anjo da guarda, que se afasta de nós porque ficamos mal cheirosos. E ele pode estar e se aproximar, e ele pode trazer em nós lá onde não é o conto de nossa vida, e trazer silenciosamente para nós. Todos aqueles que se aproximam recebem um vasilhame, uma vasilha, algo que contém, que tem a possibilidade, algo está dentro, de alguma essência. E ela vai se aproximar de vós, e todo o vosso ser vai absorver lá nas profundezas. E aqui reinamos em um ser
de que possa estar brevemente no campo dos invisíveis. Se não puder estar aqui, receberá. Então envia-lhe, sabe como? Do que é justo. Enviar. Como um ser vivente para outro ser vivente. O que poderia este ser vivente? Que talvez já estivesse convivido com todos vós nesta terra encarnados, diriam para vós. O que ele poderia dizer? Como precisava disto? Como precisava estar onde estás pronto e no lugar onde eu pudesse me aproximar, já que era impossível me aproximar. Tudo fechava tudo. E não podia me aproximar e dizer, continua. Minhas dores orgânicas ainda são efetivas? Estão sarando devagar? E assim por diante. Falarão como todos vós falariam. E aqueles que podem não estar, estão em esquecimento profundo da sua própria vida dentro da morte, serão chamados apropriadamente quando puderem. E sentirão na palma das mãos como uma eletricidade insignificante. Quer dizer que estão a uma mão invisível com uma eletricidade insignificante encosta em vossas mãos. Então, Desbarçanufo diz respeito de que milhares estão, irmãos assim como estamos, milhares. E desses milhares tem uma visibilidade nesta orbe imensa, imensa. Num rito de passagem último. Quando a oração é efetiva e quando compartilhada, onde somos estes seres viventes, na apoteose da natureza humana e espiritual, significa integralidade. Isto é demonstração para todos nós. Então não estamos em julgamento. Estamos na apoteose do exemplo do que significa a plenitude do ato. E de que nos aproximamos mais da origem, porque quando nos perdemos, não conseguimos voltar mais para a origem, para o ser vivente. Somos apenas uma tribulação neste mundo. A consagração. Então a consagração sempre significou uma nova era crística. Já que esta era crística estava por salientar a esquizofrenia da escuridão e aquilo que separa e de que tenta fazer por si mesma a luz. A consagração crística significava, quando levantava uma taça, de que aquilo poderia significar que a partir daquilo, a partir do poder do Pai daquilo, teria um significado muito claro, o que significa mortificação, e do que significa vivificação, e do que significa luz e aquilo que é escuro. E esta taça sagrada só encontra-se na luz. Procura-se ela na escuridão e jamais será encontrada, porque tem um valor incalculável.
junto com isso, numa totalidade, o Espírito Santo. O Espírito Santo significa o mistério, a totalidade do mistério. Aqui sempre será um mistério. E fará disto uma tríplice, uma tríplice aliança, que sempre será tríplice. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo que aqui está dentro desta retenção provisória é simples, não é complexa. É muito simples. O simples desapareceu e o complexo vigora. Podem abaixar as mãos. Bendito, bendita seja toda eficiência de nosso encontro, todo benfazejo de nosso encontro, e provar para todos vós de que toda a ciência da prosperidade já está pronta, não está por vir. E a grande prosperidade máxima, grande ela, quase tudo, está daquilo que já é em nós, a prosperidade. Salve, filhos e filhas!